Olá, eu sou o Leonardo Tamarte e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Ah, Hoje eu vou fazer mais uma crítica literária, dessa vez vai ser sobre o livro, sobre o conto, né? A Última Pergunta, do Isaac Asimov, né? Que é um escritor russo, mas que se radicalizou nos Estados Unidos, né? Enfim, nós vamos descobrir a importância desse conto, né? Nessa resenha agora. Então, vamos lá. A Última Pergunta, de Isaac Asimov, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, é um conto de ficção científica que transcende o tempo e o espaço, levantando questões filosóficas profundas sobre a busca pelo conhecimento, a compreensão do universo e o papel da tecnologia na evolução da humanidade, né? O conto foi publicado pela primeira vez em 1956, já se consolidando como uma das obras mais reverenciadas na carreira prolífica do autor. Ele, que nasceu na Rússia, como eu já disse, né, no ano de 1920, emigrou para os Estados Unidos e se tornou um dos pilares da literatura de ficção científica, né? Acho que no mundo todo, né? Antes de publicar o conto A Última Pergunta, esse que estamos falando agora, Asimov já tinha lançado a obra-prima Eu, Robô, de 1950. E mais tarde, em 1976, ele lançaria a maravilha O Homem Bicentenário, né? Que depois seria adaptado para o cinema, né? Com Robin Williams no papel principal, como todo mundo conhece. É, é um filme que eu admiro muito, inclusive. Perdão. Além de um autor renomado, conhecido por suas contribuições para o gênero da ficção científica, né? Isaac Asimov ofereceu a sua habilidade de comunicar conceitos científicos complexos de forma acessível. Você vai perceber muito isso na leitura do conto. E é um conto curto, né? Você lê muito rápido, assim. A história de A Última Pergunta, né, se desdobra ao longo de incontáveis eras, indo desde o advento dos primeiros computadores, passando pelo ano de 2061, até a derradeira era do universo, no futuro longínquo, né, explorando questões cósmicas e existenciais, o que são características distintas do estilo visionário de Asimov. Se você for ver todas as obras que ele já escreveu, né, e nos proporciona uma perspectiva sobre a evolução da humanidade, da tecnologia, na vastidão do tempo, né? Justamente devido a essa visão visionária dele, né? Então o conto começa com o supercomputador chamado de Multivac, né? Uma espécie de chat GPT, né? GPT de hoje, dos tempos atuais, e que surge como o auge da inteligência artificial, né? Esse Multivac, ele é uma entidade avançada capaz de responder a perguntas complexas e resolver problemas, né, que a humanidade tenha. Então, uma pergunta que é feita repetidamente ao Multivac por diferentes personagens ao longo das eras, né, em que a história narra, é a pergunta: haverá um caminho para evitar a entropia do universo? Ou essa pergunta sendo feita de outra forma, né? A quantidade total de entropia do universo pode ser revertida? Personagens fazem sempre essa pergunta ao longo das eras, né? Então, essa é uma questão que desafia as leis da física e da própria compreensão humana, né? Se eu for pesquisar no chat GPT hoje essa mesma pergunta, você vai ter uma resposta muito, digamos assim, que o chat GPT ele é muito genérico, né? Ele é muito encheção de linguiça, né? Mas é interessante pesquisar, perguntar, né? Isso aí, pergunta. Então, diante dessa pergunta, daí a resposta do Multivac a essa pergunta, né, se difere do ChatGPT, claro, né? Porque é uma invenção do autor, né? Então, essa pergunta que é feita de diversas formas, né? Então, na história, e a resposta do Multivac é sempre a mesma. Ele diz dados insuficientes para uma resposta significativa. Isso vai se repetindo, né? Os
personagens fazem a pergunta e ele responde: dados insuficientes para uma resposta significativa. Passa-se eras e eras e eras e eras. Então, ao longo dos milênios, né, na medida em que a humanidade e o computador evolui e transcende as fronteiras da tecnologia e da compreensão científica, computadores ainda mais avançados são desenvolvidos e o multivac é substituído, né? Então, muitos modelos são criados e vão sendo substituídos também ao longo das eras, porque realmente a história ocorre em um período longo muito, assim, né? Embora seja curtinho, salta-se milênios, milênios e milênios de história até onde vai, né? Vamos ver até onde o autor é capaz de prever, né, o futuro da humanidade. É uma coisa assim muito interessante, assim, para quem curte abstrações e questões filosóficas. Nossa, esse texto é uma delícia, né? Então, o multivac é substituído, como eu disse, né? Muitos modelos são criados e vão sendo substituídos, até que no final tudo culmina no computador AC. Há outras versões do AC, mas esse é o final, né? O AC, puramente AC, um A e um C, que será uma entidade que vai se aproximar da onisciência, né? Ele já não é mais nem físico, né? Ele não tem componentes físicos, eletrônicos, mecânicos, metálicos, nem nada, né? Ele é uma espécie de entidade que habita o universo, ou seja, que habita o vácuo do espaço, né? E é isso, né? Ele é onisciente, digamos assim. Ele sabe quase tudo, ele se aproxima da onisciência, não é onisciente, se aproxima, porque ele ainda não consegue responder essa questão, ele vai responder no final somente do conto, né? E que não é uma resposta. Enfim, apesar dessa evolução tecnológica, a questão da evolução da entropia, né? Ou seja, a questão da reversão da entropia, que é o que os seres humanos e os personagens da história querem, né? Que é um processo de desordem, ou seja, a entropia é o que? Um processo de desordem e desintegração, né? Que gradual, em pequena e grande escala, né? Em pequena e grande escala, né? A entropia é a tendência de que tudo se caminha para o caos, né? Então, a entropia é um processo de desordem e desintegração da matéria e do universo. Também é conhecido a questão da entropia como morte térmica do universo, né? Justamente por isso, essa degradação que parte desde a escala pequena da matéria até a grande escala, o universo inteiro, né? E permanece sem resposta. Toda vez que é perguntado, permanece sem resposta, né? Mas as gerações de humanos continuam a fazer essa mesma pergunta aos computadores, aos modelos que vão sendo criados, né? Esperando, claro, uma solução para ela, porque é uma questão fundamental da filosofia, né? Finalmente, na última década do universo, quando o tempo, o espaço e a matéria já não tem mais significado nenhum, a entidade AC, que já aprendeu tudo que tinha para aprender, né? Como machine learning, né? Como uma máquina capaz de aprender sobre adquirir conhecimento, né? Em dados. Então ela cruza os dados, todos os dados que já acumulou ao longo dos milênios e milênios e eras, e tenta se confrontar com a última pergunta, né? Na verdade, nesse momento já não existe mais seres humanos, né? Só existe essa entidade. Ela mesma se confronta com essa pergunta, né? Então, após bilhões de anos de cálculos, essa entidade AC finalmente responde. Mas não responde de maneira direta, como eu disse, né? Não é uma resposta que ela dá, né? Essa entidade demonstra que a solução para reverter a entropia seria possível com a sua consciência, através de sua consciência, a consciência dela mesma, que cria um novo universo, né? A partir do caos do antigo. Ou seja, quando a entropia alcançou o seu máximo, meio que a entidade, é meio que uma interpretação que o leitor dá ao conto, porque ele não é tão explícito, ele é metafórico, muito metafórico no final, né? Inclusive remete a texto bíblico, né? Quando diz que haja luz e fez-se a luz, né? São as últimas palavras do conto, né?
Então é isso, a sua consciência cria um novo universo a partir do caos do universo antigo, né? Do caos estabelecido, né? Através da entropia. Então, eu diria que a última pergunta é uma obra que ecoa ao longo das décadas como um marco na ficção científica, ao abordar temas como a própria entropia, a natureza cíclica do universo. E Isaac Asimov, né, o autor, demonstrou um olhar extraordinário sobre o futuro da tecnologia e da inteligência artificial, desafiando os leitores a refletir sobre a natureza efêmera da existência humana, em contraste com a vastidão do universo e o destino último do cosmos, né? Esse cosmos que seria o todo ordenado, né? Que em contraponto à ideia ao conceito de caos. Então, a habilidade de Asimov em entrelaçar conceitos complexos da física teórica com a narrativa cativante é apenas, na verdade, uma das razões que torna essa obra uma leitura essencial para qualquer apreciador do gênero ou qualquer entusiasta da ficção científica, ou aos que só buscam uma compreensão mais aprofundada das complexidades do universo. Em suma, a última pergunta é sem dúvida uma das obras mais marcantes de Asimov, e é um conto que vai muito além das fronteiras da ficção científica. É um conto que antecipou muitos dos avanços tecnológicos que vemos hoje, desde a ascensão da computação, das IAs, inteligências artificiais, né, até a exploração das implicações da entropia na natureza, e deixando uma marca permanente na literatura e na história da exploração do universo e da mente humana. Então é isso. Esse foi mais uma resenha sobre literatura. Eu espero que vocês tenham gostado e fica aqui a recomendação, né, desse livro, desse conto, né? Aqui não dá pra ver direito, A última pergunta do Isaac Asimov, né? Eu li aqui no Kindle, mas você pode comprar, tem livros, né? Se não me engano, tem uma obra que é um conjunto de contos. Aí tem esse conto também incluído nele, em editora. Você pode procurar em sebos e coisas assim. Então pode baixar o PDF e tudo mais, enfim. Eu li aqui no Kindle. É um livro curtinho, você lê muito rápido, assim. E é uma delícia, né? Inclusive recomendo todas as outras obras do autor, né? Em breve falarei sobre algumas delas, né? Inclusive sobre o Homem Bicentenário, né? Eu acho que em breve vocês terão uma análise minha sobre esse conto magnífico. Então é isso, eu sou o Leonardo Tamarte. Se você gostou dessa análise crítica desse vídeo, dê like no vídeo, se inscreva no meu canal que eu postarei mais vídeos. E é isso. Obrigado pela atenção, né?